Olá pessoal, vamos dar sequência então na nossa série aqui. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, mas em relação ao jogo ali que a gente está fazendo do Final Fantasy Tactics usando inteligência artificial. Finalmente vamos tratar de coisas que não têm relação com o cenário, né? Vamos mexer em várias outras coisas aqui. Antes de tudo, eu consegui um acesso ao Manus AI, né? Uma AI super é, hypada. O pessoal fala, ai meu Deus, que incrível, uma super inteligência artificial, consegui acesso a ela. Acho que ela está pública agora para todo mundo, pelo que eu entendi. Mas ela é bem menos aí do que o pessoal tanto alardeia. Eu vou fazer algumas demonstrações com ela aqui, até para vocês verem que, por mais que a inteligência artificial é sim uma super ferramenta, né, que está disponível para todo mundo, vamos com calma, também não é essa Coca-Cola toda, não. Eu vou pegar um site aqui de exemplo, eu vou pegar aqui esse. Vou até trazer aqui para a tela que eu estou gravando. O site é esse energia.srna.co. E aí eu vou até dar uma dica para vocês. Muita gente fala assim, mas nenhuma inteligência artificial consegue fazer um front, né, fazer o HTML de um site ainda de uma maneira muito interessante, mas muita gente faz isso de uma maneira incorreta e eu vou mostrar um jeito certo de fazer isso, pelo menos no sentido de ter mais resultados. Quando eu digo isso, eu estou falando, claro, pensando em 2025. Sempre faço esse adendo, porque vai que você está vendo esse vídeo em 2027 e 2027 já está outro tipo de tecnologia e tal. Eu vou pegar esse link aqui, ó, e eu vou fazer o quê? Eu vou tanto na Manus, como no ChatGPT, como na Cloud, e vou falar para eles fazerem uma cópia desse site. Né? Então eu vou vir aqui em nova tarefa, eu vou colocar aqui monte para mim um HTML, CSS e JS que fique igual e fiel o máximo possível a esse link aqui. E eu vou colocar aquele link que eu, né, coloquei ali. Eu vou copiar isso daqui, né, e vou mandar aqui para ela fazer. A Manus ela demora mais para fazer qualquer resposta, mas é porque pelos tipos de jornada que ela faz para fazer qualquer tarefa é normal. Né? Ele vai fazer algumas perguntas aqui para mim, eu acredito. Enquanto isso, eu vou vir aqui no ChatGPT, vou mandar a mesma coisa aqui para o ChatGPT usando o 4O e vou vir aqui na Cloud e vou mandar a mesma coisa usando o 3.7 Sonnet. Tá? No ChatGPT e na Cloud existe uma maneira muito melhor e eficiente de fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês isso quando ele terminar de fazer dessa maneira. Aqui na Manus ela conseguiu pegar aqui. O legal da Manus é que ela divide em tarefas aqui o que ela está fazendo. Né? Então, por exemplo, o ChatGPT e a Cloud provavelmente eles vão fazer tudo em um arquivo só. A Cloud ela divide os arquivos, você vai fazer o CSS em um arquivo, o HTML em um arquivo, ele faz separado. Isso é bem interessante. E ela acessa o site, né, para poder enxergar. Repara que eu mandei o link, ele vai acessar, tem um navegadorzinho aqui que eles acessam. Posso clicar aqui para ver, ó. Tá vendo? Ele acessou a página, ele está vendo o que ele está tentando fazer, ele vai clicando nos menus. É bem interessante esse tipo de comportamento que ele faz e as tarefas que ele vai fazer aqui. O contra disso é que ele acaba demorando um pouquinho. Né? Ele vai levar um tempo aqui. Em alguns testes que eu estava fazendo, tinha algumas tarefas que ela levou quase 30 minutos para terminar. Mas se funcionasse como ele se propõe, seria até ok. Você vai ver que ele não funciona exatamente tão bem. O ChatGPT já está fazendo aqui também. Ele foi buscar na web e está fazendo aqui ainda, na verdade. Né? E o da Cloud foi o mais rápido até agora. Né? Ele já está fazendo aqui o artefato. Vamos ver aqui quem vai terminar primeiro. O Cloud provavelmente vai ser o que mais vai terminar. O ChatGPT, eu acho que ele vai travar, pelo que eu entendi aqui. Está buscando na web, mas ele... a página está travada. A página do ChatGPT está travada. Ele travou ali no que ele foi tentar fazer, mas vamos deixar ele aí, vai que ele termina. E o da Manus vai estar fazendo aqui. Depois dessa página, eu vou fazer como seria a maneira ideal de fazer isso. E eu vou usar a Cloud para dar essa demonstração, né, do que fazer nos outros. Até porque o ChatGPT aqui parece que não vai conseguir fazer, ele travou ali. Mas a Cloud para esse tipo de tarefa você vai ver que é muito melhor. Para mim, a Cloud para esse tipo de tarefa é incomparável. Não dessa maneira que eu coloquei, tá? Eu vou mostrar a maneira ideal de fazer isso. Ó, ele terminou aqui, ó. Vou até expandir aqui. Você vê que ele fez mais ou menos ali o contexto, mas está muito fora. Né? Não é essa página que está lá. Né? Se a gente pegar aqui, ó, tá bem diferente. Tá vendo? Olha o resultado. Não dá para dizer que é a mesma. Ele não terminou. Vou dar continuar aqui.
Agora que eu vi que ele não tinha conseguido terminar, acabou os tokens, cliquei aqui no continuar para que ele termine o código que ele está fazendo. Mas você viu que não estava nem próximo ali do que a gente pediu. Ele usou de referência, ele estava até indo seguindo ali referência, mas não é exatamente o que a gente pediu. Aqui no ChatGPT parece que está travado ainda. Vamos deixar aqui ele fazendo e a Manos. Ó, tá vendo? Ela fez os arquivos separados. Ela fez aqui uma. Dentro do arquivo. Na verdade, ela deu um scrap, tá vendo? Ela criou um diretório, tá vendo? Em um ponto temporário aqui. Fez um scrap da página, da index.html, tá vendo os conteúdos que tem dentro desse HTML para montar. Então, ao invés de ele tentar enxergar a página e a partir dessa imagem, com muitas aspas, que ele tentou fazer dessa página, ele montar, não, ele foi ver o que tem no código para tentar copiar o código. Tanto que ele foi atrás do CSS aqui, ó, tá vendo? Ele pegou o CSS, o JS que estão na página e vai tentar replicar no que ele está tentando montar, ao invés de montar o dele. É uma abordagem diferente, tá? Não é funcional. Assim, quando eu digo funcional, a ideia é boa, mas ele não funciona. Vou mostrar o resultado aqui para vocês. Aqui eu vou atualizar, porque ele parece que ele travou mesmo. Não deu aqui nenhum resultado. Mas como eu falei, isso não é a maneira ideal. Vou mostrar a maneira ideal já já. Porém, o ChatGPT não é ideal para fazer nem na maneira ideal. Você vai ver que ele não é tão bom nisso aqui que a gente vai mandar ele fazer. Ó, tá travado mesmo. Vou falar ali para ele aguardar. E aqui no nosso amigo da Cloud, ele está fazendo aqui o código. Ó, ele falou que terminou. Ó. Ele ficou aqui parecido, né? Mas não é exatamente a mesma página. Está bem diferente. Ó. Ele usou como referência, né? Mas não está legal. Né? Poderia... Uma landing page normal, mas não é o site que a gente pediu para ele fazer. Vou fechar aqui. Mas o interessante é que ele fez responsivo, né? Isso é legal. Né? Quando eu coloco aqui, ó, para diminuir aqui, você vê que ele pensou aqui no responsivo, ó, tá funcional, né? Ele fez de referência, mas não tá igual, mas é uma página funcional. Tem esse texto aqui embaixo que tá meio estranho, né? Mas daria pra gente tirar. Certo? Mas vamos fechar aqui, deixa eu trazer isso aqui mais pra cá. Fechar aqui. Já fechei aqui. Aqui o ChatGPT, acho que ele travou mesmo, deixa eu fechar. Ele travou, eu vou abrir ele depois aqui. A Manos está fazendo ainda, ó. Ela tá levando 3 minutos aqui para fazer, ó. Ele tá executando um comando aqui e tal, tá fazendo. Ele vai demorar um tempo ali. Eu já tinha feito um teste com ela antes. Ela vai demorar um tempo aqui. Eu não sei se a Manos tem dificuldade mais para programação ou itens envolvendo tecnologia, porque tá para tarefas que não envolvem tecnologia, ela é muito melhor. Por exemplo, eu preciso encontrar uma pesquisa de 10 sites que vendam jaquetas de couro entre 200 e 500 reais. E aí, se você encontrar, me mande por e-mail esses resultados. Ela consegue fazer isso maravilhosamente bem. Né? Agora, coisas envolvendo tecnologia, programação, ela é péssima. Vou dar alguns exemplos disso enquanto ele está fazendo aqui. Aqui o nosso amigo do ChatGPT já terminou. Vou abrir aqui o ChatGPT de novo, para ver se a gente consegue localizar lá aquele prompt que a gente tinha aberto, para ver se ele fez ali os itens que a gente tinha pedido, né? Olha, ele travou, mas ele tinha feito aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele fez tudo, menos o que eu pedi. Ele fez umas imagens aqui, não sei porquê. Que eu falei, monte para mim um HTML, CSS, JS. Claro, para criar uma réplica igual, fiel, não é essencial considerar os seguintes elementos. Estrutura. Ele fez umas divisões aqui para replicar. Ele fez todo um texto para me falar. Tipo, pô. Gostaria que eu criasse um script inicial. Sim, crie um HTML completo disso. Nem sei porque ele criou, mas enfim. Ele vai tentar fazer ali, você vai ver que vai ficar bem próximo aqui do que o Cloud GPT fez. Mas como eu disse, nossa intenção não é usar dessa maneira, a gente vai mostrar a maneira certa, né, ou mais efetiva de fazer isso. Nossa, ele fez muito rápido a estrutura. Ele já está aqui no fundo da pé, ó.
Ele terminou? Ele está dizendo que terminou. Vamos ver. Vamos ver aqui a página que ele montou. Ele fez ele pegou o conceito do que a página faz e fez uma paginazinha assim bem nem é responsiva, ó, o menu tá vendo, não fez, enfim. Mas como eu já tinha adiantado para vocês, isso aqui não é a maneira correta. Eu queria que o Manus terminasse para me fazer uma comparação dos três. Nem vou poder. Acabou os créditos, ó. Meus créditos foram esgotados. Nossa, essa tarefa saiu cara então. Porque eu tinha mais de 800 créditos, eu acho. Olha lá, créditos zeros. Deixa eu ver aqui. Eu tinha mais de 800 créditos. Deixa eu ver aqui quando que eles acabaram. Ah, não. Ontem eu tinha feito uma pesquisa de exemplo. Ela gastou 400 créditos e por isso que ela acabou. Mas enfim, eu já tinha feito esse teste antes. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Eu tinha feito essa solicitação para ela ontem, já para me fazer um teste, para ver como é que ela funcionava. Ela fez, ela conseguiu fazer, ó, me deu até a réplica aqui. Ela levou quase 30 minutos para fazer, só que o detalhe é que a página em si não é funcional. Eu vou abrir aqui a página que eles criaram, que ela até publica em um link deles, tá vendo? Manos.space, me deu o zip para poder baixar e tudo mais, mas a página não carrega. Só que a página fica em branco aqui, porque eles, em vez de fazer o código como ali a Cloud ou o ChatGPT faz, ela tenta copiar o código que está lá no site e incorporar no HTML deles, só que lá no site tem bloqueios de URL e tal, para você não poder fazer isso, e por isso que eles não conseguiram fazer. Só que o engraçado é que ele não pergunta para mim, tipo assim, ó, em vez de eu fazer o código, eu posso só copiar o código que está lá? Ele não pergunta, ele simplesmente decidiu que ia fazer isso e fez, né? Então, ele não é ideal para esse tipo de coisa. E eu sei que não é ideal porque eu peguei aqui, ó, fui fazer um exemplo. Um dos plugins da fábrica de plugins mais vendidos é o plugin Rifa. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que é esse produto. E esse plugin Rifa, ele só existe porque a gente desenvolveu ele, né? Cadê? Que a gente desenvolveu ele, né? Então ele não foi feito usando nada de inteligência artificial. Mas será que uma inteligência artificial conseguiria fazer um plugin com as mesmas funções que esse plugin apresenta? E foi isso que a gente foi testar. Eu vou dar um exemplo aqui de um demo de como o plugin funciona. Vou pegar um site aqui que está com o plugin instalado. Então o usuário, o administrador, né, ele pode configurar em um produto e-commerce a quantidade de números que aquele produto vai ter. E o usuário, quando acessa esse produto, ele consegue visualizar os números para ele comprar. Né? Então tem um exemplo aqui, ó, de uma rifa, então vai ter os números, aí o usuário pode mudar a cor, o cara seleciona aqui os números para comprar e tudo mais. Uma rifa online normal. E aí eu pedi pro Manus fazer a mesma coisa. Então passei para ele as especificações. Não vou dar esse link aqui que eu vou dar um exemplo de como fazer da maneira certa, né? Passei para ele as especificações, ó, do que ele tinha que fazer. E aí ele pensou, fez aqui várias coisas, tal, e ele criou um plugin chamado WooCommerce, que ele chamou de Raffle System, né, que é o rifa. Ele atribuiu a palavra rifa para Raffle System em inglês. E aí ele fez o plugin. Só que quando eu fui testar o plugin, vou até abrir aqui para vocês, o plugin tem várias falhas bem complicadas de ser aceitas, né, como um plugin válido. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Enquanto isso, vamos fazer o jeito certo de fazer aquela página, né? Bom, qual seria a melhor maneira da gente replicar uma página, né, ou um front-end usando inteligência artificial? Ao invés de você mandar o link da página, faz muito mais sentido se você fizer isso aqui, ó. Eu vou diminuir o zoom aqui da página um pouquinho, porque eu quero pegar o cabeçalho como um todo. Vou diminuir aqui, ó, né? Vou pegar todo esse pedaço aqui da página. Então eu vou tirar um print aqui dessa página. Tirar um print aqui desse pedaço inteiro. Ó, então eu tenho um print da página, eu vou copiar. Certo? Posso voltar aqui para 100%. E aí eu vou vir aqui no chat. O ChatGPT não é ideal para fazer isso, mas eu vou colocar aqui também. E eu vou colocar aqui, ó. Gere para mim
uma seção igual e fiel a essa página, respeitando tamanhos, cores, que seja responsivo, etc., usando HTML5, CSS e JS. Para as classes CSS que criar, use o prefixo cópia Serena, que é o nome do site, né? E mandei ali a imagem para ele, certo? Eu preciso dessa imagem aqui, para me mandar para a Cláudia aqui também. A Cláudia, você vai ver que ela vai fazer a melhor, vai ser a versão da Cláudia. Vou copiar aqui a imagem, vou copiar aqui isso daqui, vou mandar, e vou mandar aqui na Cláudia também. Ou seja, ao invés de eu mandar o link, eu tirei um print da seção que eu quero e vou mandar lá. Por que eu coloquei cópia Serena? Porque eu não tenho como mandar um print da seção do site inteiro. Então manda por partes. Primeiro parte superior, depois o miolo, depois o rodapé, ou coisa do tipo. Tá? Vou mandar aqui para a Cláudia. Já mandei aqui para o ChatGPT. Já mandei. Ele vai começar a fazer ali. Vocês vão reparar que a fidelidade que ele vai manter em relação à página vai ser muito maior. No ChatGPT nem tanto, mas como eu falei, não é ideal para isso em relação ao que a Cláudia vai conseguir fazer. Tá? Depois a gente vê. Eu vou mostrar para vocês aqui depois o plugin que eles montaram aqui, a Manus montou, né? Passei aqui as regras do plugin Riff e passei ali para eles fazerem. Você vê que o plugin não é nem um pouco funcional, né? Ele é bem ruim, inclusive o material que eles montaram, tá? Vamos ver se ele termina rapidinho aqui. O ChatGPT está com algum problema de travamento. Ele foi, destravou, travou de novo. Ele está travando aqui para abrir o editor, está travado. Quando ele vai mudar de perspectiva, eu acho que ele dá uma embananada. Olha, ele falou que terminou. Ele fez bem rapidinho aqui até a página. Vamos abrir aqui a pré-visualização. Você vê que aqui na pré-visualização já está bem melhor do que a primeira tentativa. Lembra da primeira tentativa que ele não fez nem um pouco parecido? Já aqui já ficou muito mais parecido, né? Ele tá no tamanho máximo aqui porque tem um limite aqui do que eu posso expandir. Não, tem para expandir mais. Aqui é o limite. Aqui é o limite, que eu não vou poder expandir mais. Mas você já percebe que está bem diferente, né? Aqui travou. Não, travou não. Eu tô tentando dar scroll aqui, ele não está deixando. No visualizador aqui. Deixa eu fechar. Tá travado aqui o pré-visualizador deles. Mas você vê que já está bem mais fiel, né, do que a primeira versão. O do Cloud, vocês vão reparar que é incomparavelmente melhor. Olha, ele terminou aqui, será? Olha, ele já terminou. Então terminou. Vou colocar aqui no continuar. Tá vendo? Ele falou que vai continuar, mas você já vê que ele não terminou ainda, né? Mas você, teoricamente, já consegue ver algumas coisas aqui mostrando que está um pouquinho melhor. Ele terminou? Não, tá dizendo que terminou. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? O da Cloud ele fica muito mais fiel ao que estava lá na página da Serena do que o do ChatGPT. Não que o do ChatGPT tenha ficado ruim, apesar de ter travado aqui o editor deles, né? O editor deles está travado aqui. Deixa eu atualizar aqui para ver se ele consegue voltar. O da Cloud tem uma fidelidade muito melhor. Boa, agora consigo aumentar aqui, ó, tá vendo? Ele tá bacaninha aqui, tá funcionando, deixa eu ver, os botões funcionam e tal, ó. Mas, né, o do ChatGPT, ou do Cloud pareceu melhor. Deixa eu colocar no mobile aqui, vou ver, ó. O mobile aqui ficou show, ó. Tá vendo? Vou interromper aqui. E o da Cloud, que eu falei que é muito melhor, ó. Tá vendo? Achei que ficou muito mais... Quando eu digo muito melhor, tá mais fiel, né, ao que eu mandei de referência, ver o mobile. O mobile eu te confesso que eu aqui em cima achei que poderia ter ficado melhor, né? Mas no mobile eu não mandei uma referência, eu mandei ele deixar ela fazer livre, né? E por que eu coloquei o prefixo? Porque quando eu venho aqui no código, ó, para mim visualizar o código que foi montado, as seções, ó, ele coloca, tá vendo? Cópia Serena Header,
cópia serena logo. Então imagina que eu fizesse aqui todo o código, depois eu tivesse o miolo, o rodapé fica muito mais preciso, né? Do que se eu não colocasse, se fizesse separado, né? Inclusive, parece que ele fez um simulador aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Olhando o JavaScript que ele montou ali, parece que ele fez um simuladorzinho mesmo. Essa não tem nada, deixa eu ver. Vou colocar aqui um WhatsApp. Não, achei que ele tinha feito um simulador aqui, mas ele só colocou um botão aqui que simula um valor aleatório aqui para brincar. No ChatGPT ele fez isso também? Vamos ver o que ele fez aqui. Deixa eu ver no ChatGPT. Vou colocar um dado de exemplo aqui. O ChatGPT não colocou nada. Mas nem a gente não pediu isso, né? Mas só pra gente ver se ele tinha feito alguma coisa além. Bom, certo? Vamos ver agora o plugin que eu comentei com vocês. Deixa eu pausar o vídeo aqui para mim pegar. Ó, voltei e aí, ó, ele criou um plugin aqui embaixo, ó. Será que eu apaguei ele? Acho que eu apaguei ele. Deixa eu ver. Eu acho que eu apaguei ele, deixa eu ver. Não, apaguei. Vamos baixar ele de novo aqui. Aqui, ó, plugin. Vou fazer o download aqui do zip dele. A forma como ele organiza os artefatos é muito boa, né? Ele deixa aqui para baixar bonitinho e tal. Quanto a isso, eu achei excelente a forma como ele organiza, né, os assets lá dentro. Mas para tecnologia, não achei ele tão bom ainda. Vou salvar aqui na pasta desse WordPress. Tá fazendo o download ali. Terminou. Vou vir aqui na pasta onde está esse mesmo WordPress. Ó. Estava aqui o zip já. Vou extrair aqui. O plugin Raffle, né? Que ele colocou o nome. Aqui, ó, o WooCommerce Raffle System. A estrutura é até satisfatória, do jeito que ele organizou aqui. Porém, olha só que interessante. Quando eu vou entrar aqui no menu plugins desse WordPress, onde eu fiz a extração ali do arquivo, o plugin vai aparecer aqui. Vou carregar aqui, ó. Tá o Commerce, aqui ó, Raffle System, tá vendo? Por manos, aqui tá o plugin que ele criou. Ele colocou até em inglês aqui, adds a Raffle System to Commerce Products, allowing customers to buy member-add tickets. Ok, né? Number-add tickets. Beleza, vamos ativar. Quando a gente tenta ativar o plugin, já tem o primeiro erro básico que eles cometeram. Qual é esse erro básico? Quando você ativa ele, vocês vão perceber que ele não vai ativar o plugin. Ele vai carregar aqui, ó, e ele fala que não foi possível porque ele gerou um erro fatal. Ué, como assim um erro fatal? Quando eu venho aqui em WooCommerce Status, para me ver qual é o erro fatal que o plugin que eles desenvolveram criou, aí vocês vão ver como é um erro básico que eles cometeram, e não é nenhum erro, tipo assim, é que eles, sei lá, não conhecem o WordPress direito, coisa do tipo. Não, é um erro básico de lógica que causou esse erro aqui. Por quê? Como eles vão criar um sistema de rifa para o padrão do WooCommerce,
Logo, os produtos do e-commerce precisam ter informações personalizadas sobre a rifa que o administrador eventualmente quiser cadastrar ali dentro. Para isso, eles criaram uma tabela adicional, uma não, né? Várias tabelas no banco de dados adicionais para salvar essas informações. Ou seja, ao invés de você usar os próprios mecanismos do WordPress para salvar isso, como por exemplo options, post meta, etc., eles preferiram criar um banco de dados. Até aí, por mais que não seja muito recomendado fazer isso, não é nenhum problema grave fazer isso. Entretanto, quando você ativa o plugin pela primeira vez, ele colocou um controle para que se por acaso se por acaso não, se por acaso era o que eles deveriam ter feito. Eles colocaram um controle para que quando o plugin fosse ativado, qualquer produto que haja rifa tenha suas rifas limpas. Só que como o produto nunca teve uma rifa, os produtos que estão aqui nesse arte nunca teve uma rifa, porque esse plugin nunca foi usado, essas tabelas não existem. E ele dá erro porque a tabela não existe. Ele colocou uma limpeza de um banco de dados antes mesmo desse banco de dados existir. Aí não tinha como funcionar. Por isso que eu digo que é um erro de lógica, porque ele se preocupou em querer fazer uma limpeza de um banco de dados sem primeiro verificar se esse banco de dados realmente existe. Ó, tá vendo? Ele colocou o erro aqui, ó, que ele vai tentar fazer uma chamada, ó, na linha 79 aqui do e-commerce Half System. Aí eu vou até pegar aqui onde que é ó, essa besteira que eles fizeram. Ó. Eu já tinha visto isso ontem, né? O problema, porque que o plugin não ativava. Então vou procurar aqui o e-commerce Half System. Aqui ele vai tentar chamar aqui essa classe, tá vendo? É engraçado que ele fez tudo com classes, né? Ele não quis fazer procedural. Não é um problema, é até, como eu falei, fica até mais organizado. Aqui, ó, na própria classe, né, ó, na linha 201. Então vamos lá, vamos abrir aqui essa classe. Na linha 201, ó, eles colocaram aqui, ó. Tá vendo? Ele quer limpar algumas coisas, só que ele quer limpar um negócio que não existe ainda. Eu vou comentar essa linha aqui, aí o plugin de repente começa a funcionar. Olha lá, vou ativar aqui e aí você vai poder ativar o plugin e o plugin não vai dar erro crítico para ativação. Mas seja, um erro básico de lógica, não é nem de WordPress, é que eles estão fazendo uma limpeza antes mesmo do item que eles querem limpar existir dentro do banco de dados, que o correto seria o quê? Primeiro você cria o banco de dados, se o banco de dados existir, aí você eventualmente faz uma limpeza, se houverem dados também, né? Porque senão não faz sentido você fazer uma limpeza também se não houver dados. Aí olha só, plugin ativado. Beleza, então vou ter minha rifa agora. Quando eu ver aqui em produtos, eu vou aqui adicionar um novo produto, nenhum campo de rifa foi criado no produto do e-commerce. Ele não conseguiu fazer essa inclusão. Só que o erro não é nem isso, do tipo assim, eu não consegui encontrar produtos para mim adicionar os campos específicos da rifa. Não, é um erro muito antes. Por quê? Quando você vai fazer aqui qualquer edição, procurar qualquer campo aqui referente à rifa, ó, vocês vão perceber uma mensagem muito peculiar que esse plugin vai adicionar. Que ele se preocupou em adicionar uma mensagem de alerta para avisar sobre um determinado comportamento, porém, eles acabaram falhando em coisas básicas até. Ó. Quer ver? A página vai carregar aqui. Ó, tá carregando, ó. E aqui você já consegue ver qual é a mensagem. Repara que aqui em cima, eu estou aqui na página de edição do produto. Tá vendo? Uma edição de produto e-commerce normal, ó. Produto simples, tal, não sei o quê. E olha essa mensagem que ele colocou. O Commerce Half System requires o commerce to be activated. Ué, mas como assim? Você está em um produto e-commerce. Olha o e-commerce aqui. Ah, não, mas eu preciso do e-commerce para funcionar. Ou seja, eles bloquearam qualquer função aqui que você teria no produto, porque segundo eles você não está com o e-commerce instalado. Mesmo o e-commerce estando aqui, você estando em um produto que é um produto e-commerce. Então, ou seja, altamente inusável isso daqui. Ele fez um template muito bem montado aqui do plugin em si, nossa, um belo de um cabeçalho, colocou aqui as definições, fez aqui todo bonitinho, organizado, mas a lógica em si de programação não funciona, não serve, não dá para usar. Isso, esse mesmo que eu até encontrei o local que ele errou aqui, a parte da questão do e-commerce, mas ele tem vários outros probleminhas que ele não fez.
né? Dá a impressão que ele tem um template, tipo assim, ó, assim que funciona um plugin em WordPress. Ele aplica esse template, mas ele mesmo não sabe a lógica que está sendo colocada ali. Dá muita impressão que ele faz igual o site que ele tentou fazer. Ao invés de ele escrever o código, ele tentou literalmente copiar. E aqui parece que ele fez a mesma coisa. Ele tinha um template de um plugin WooCommerce, WordPress e WooCommerce. Ele copiou esse código, mas ele não tem a capacidade de analisar criticamente a lógica que ele mesmo está montando. E aí o plugin não funciona, não é um plugin funcional. Então, ou seja, fazer esse tipo de coisa com inteligência artificial dá para fazer, obviamente, se for uma coisa muito básica, mas coisas complexas assim não tem jeito. Você vai precisar pôr a mão no código, né? E, claro, usar a inteligência artificial para servir como ferramenta de apoio, não para montar o produto como um todo, que não vai funcionar. Bom, eu vou interromper aqui. Aliás, deixa eu tirar esse plugin daqui, que eu coloquei aqui só para instalar. E eu só fiz esse teste porque essa Manos aí, nossa, o pessoal no YouTube, meu Deus do céu, que incrível. Meu Deus, essa é a nova inteligência que é maravilhosa, linda, perfeita, faz de tudo um pouco, vai desbancar todo mundo. E não é essa Coca-Cola toda, tá? Ela é boa, não estou dizendo que ela não funciona, mas para programação não dá. E até mesmo para pesquisas, quando você vai fazer ela para fazer alguma pesquisa, ela funciona muito bem, mas não é tão melhor assim do que, por exemplo, uma pesquisa profunda do Claude ou do ChatGPT consegue fazer, tá? Deixa eu tirar aqui esse plugin então, que eu coloquei aqui só para testar e demonstrar que o Humanos montou. Vamos falar do nosso jogo então. A gente já tem o cenário, né? E aí agora a gente tinha que começar a pensar em outros critérios, mais especificamente os assets e os personagens, né? Vou abrir aqui. E aí eu me deparei com uma situação, que é o que? A questão dos sprites, né? O que são os sprites? Para o nosso personagem ter movimento, a gente precisa ter coisas como isso daqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui, que são os sprites, que é uma imagem, né, que tem todas as posições de um determinado personagem, né? Então, quando você vai fazer a movimentação do personagem, nada mais é do que você ficar intercalando entre as posições desse sprite. Porém, os sprites originais do jogo do Final Fantasy, ele tem um problema, que é o que? Geralmente o sprite ele tem o tamanho exato de cada uma das posições somadas, né? Então todos os personagens ocupam o mesmo espaço, por assim dizer, e a imagem tem só isso. Só que nos sprites do Final Fantasy, do próprio jogo, os sprites são divididos dessa maneira e você tem muitos espaços. Por exemplo, aqui tem espaço, tem um espaço aqui para colocar a cara do boneco. Mesmo em outras versões, por exemplo, achei esse daqui. Ele também tem o mesmo problema, né? Porque você tem, ó, tá vendo as posições aqui? Como que ele organiza? Tem esses espaços aqui, ó, né? Que provavelmente na engine do jogo original ele já tem o cálculo exato de onde está cada posição do boneco para conseguir fazer isso daqui. E aí a gente tinha um problema, né? Porque como é que a gente ia conseguir fazer um sprite mais padrão, por assim dizer? Ou seja, as imagens ocupam exatamente o mesmo espaço. Tá vendo? Tem aqui um sprite que eu mandei o ChatGPT fazer. Então você repara que todos os personagens ocupam o mesmo espaço dentro da imagem. Então a divisão aqui é exata. Que o cálculo fica muito mais fácil de fazer a posição. Só que no caso do ChatGPT isso não funciona, dos sprites originais do jogo, isso não funciona dessa maneira. E eu vi que, na verdade, cada jogo tem seu próprio padrão de sprites. Eu baixei de um outro jogo que não tem a ver com Final Fantasy. E você pode ver que a tabela de sprites de uma personagem aqui também tem um outro padrão. Repara que a personagem aqui tem várias posições, mas tem os espaços, né, são separados por grupos. Ó. Provavelmente a engine do jogo que eles estão utilizando já tem o cálculo exato para conseguir fazer esses movimentos, a posição exata, né, de cada uma das imagens. Se a gente fosse querer fazer algo do tipo, a gente ia acabar perdendo muito tempo, né? Porque o ChatGPT, por mais que a gente pudesse fazer as imagens lá, ele não consegue manter uma precisão de pixel, né? Eu fiz um exemplo aqui, eu peguei esse próprio sprite original do Final Fantasy. Cliquei. Aqui, ó. Do Final Fantasy, e eu mandei o ChatGPT fazer uma cópia
desse sprite, mas mantendo somente as posições principais do personagem. Né? Ou seja, eu quero que ignore os espaços e tudo mais. Inclusive, eu reparei que no sprite do Final Fantasy original, às vezes eles não fazem a movimentação do boneco, eles fazem a movimentação só de membros. Então tá vendo esses braços aqui, ó? Porque às vezes eles fazem a movimentação apenas dos braços, mantendo o boneco com a mesma posição. Imagina o cálculo que a gente tem que fazer para delimitar essas posições ia ser muito grande. Né? Então acabou que não fez tanto sentido a gente pensar nisso. E no ChatGPT tentou fazer, não ficou muito, ficou bem aquém do que a gente esperava. Eu montei aqui, fiz lá com ele, ó. Ele fez um sprite, né? Mas não é o mesmo personagem, tem algumas imprecisões aqui. Se isso aqui se fosse uma espada, repara que o braço, a continuidade do braço não é tão fiel, tá vendo? Quando a gente compara aqui, então, ó, tá vendo? E aqui no final, ó, repara que o pé do personagem foi cortado, então, ou seja, não dá para utilizar. Repara que o final do pé daqui tá muito próximo aqui da cabeça. Então, enfim, usar o ChatGPT não ia dar certo nisso. Então, o que a gente fez? A gente criou uma imagem mapper. Para quê? Para a gente conseguir mapear corretamente as nossas posições, os nossos sprites. E isso aqui eu fiz no Cloud, tá? Então eu fiz as especificações do Cloud que eu queria fazer. Vou selecionar aqui uma imagem e vou pegar o próprio sprite que eu mostrei para vocês ali agora há pouco. Ó. Vou pegar esse daqui, ó. Tá vendo? E aí, o que eu tenho aqui? Eu posso aqui selecionar a área, onde eu posso vir literalmente aqui na página e fazer o desenho da posição. Então, por exemplo, vamos pegar esse daqui, ó. Eu faço aqui a marcação dele, dá uma arrastada aqui, ó. Certo? A posição do meu sprite. E aí eu posso vir aqui, ó, salvar posição. Quando eu clico, ele salva a posição desse sprite dentro da minha imagem. Então, ou seja, o nome dele, o X e o Y, né, o tamanho dele e o tamanho em pixel, a unidade em porcentagem, ou seja, o XY de acordo com a porcentagem da placa. Então está 44,32% e Y 50,32%. Esse aqui, né? Vamos fazer os outros aqui, ó. Selecionar a área. Vou pegar desse aqui, ó. Salvar posição. Tá aqui o segundo. Selecionar a área. Vou pegar o terceiro aqui. Salvar posição. Selecionar a área. Vou pegar o quarto aqui. Dá uma diminuída aqui que eu peguei muita coisa. Beleza? Salvar posição. Ele salva aqui para mim, ó, para mim poder editar se eu precisasse um dos sprites, tá vendo? Então eu tenho a saída JSON aqui, tem os 4 selecionados aqui, e aqui eu tenho o JSON que ele pegou. E aí ó, eu tenho um outro arquivo aqui que eu chamei de test.html, onde eu posso colocar esse sprite para poder testar. Então eu vou vir aqui, ó. Qual o nome dessa imagem aqui que eu tô? É o mesmo nome, né? Que tem que ter a imagem principal para ela poder ter a de referência. E eu tenho um espaço aqui para colocar o sprite. Então eu venho aqui, copio o JSON, coloco o meu sprite aqui. Olha lá, qual a posição da minha imagem. E aí ele sabe exatamente quais são os sprites desse personagem. Né? Claro, das 4 posições que eu recortei, eu poderia recortar quantas posições eu quisesse. Quando eu abro esse arquivo, eu fiz aqui o movimentador dele. Tá vendo que eu posso controlar a velocidade, que eu quero que ele se movimente. Eu vou deixar mais rapidinho aqui, tá vendo? Só que aqui parece que ele ficou meio manco. Tá vendo como parece que tá meio manco? Porque eu não mapeei todas, né? Eu mapeei só essas 4. Provavelmente eu teria que pegar mais alguma aqui desse ângulo. Acho que essa daqui, ó. Tá vendo? Pra ele não ficar com essa cara de manco igual tá aqui, né? Parece que tá mancando, tá vendo? E repara que ele não tem os braços, né? Porque a imagem que eu tô pegando aqui, pode ver que ela não tem o braço também. Cadê os braços? Os braços, eles colocaram separados. Né? Quando eu olho aqui, cadê? Naquele grandão lá, né? Os braços ficam soltos, né? Então eles têm um arranjo para fazer o braço andar de uma outra maneira. Mas repare que eu posso pegar isso aqui e colocar lá no cenário e já tenho as posições, ó. Posso controlar a velocidade dele e tudo mais. Vamos pegar de outra imagem. Eu vou selecionar a imagem aqui. Vamos pegar de uma imagem maior. Eu vou pegar dessa daqui, ó. Vou renomear ela aqui. Vou abrir ela aqui. Por que eu renomeei? Que eu vou mudar aqui também, né? Onde está o Hansa.bmp. Eu vou trocar
por essa aqui. Beleza? Mas a gente vai fazer o mapper daqui agora. Nossa, aqui tá bem pequenininho, né? Pra gente conseguir visualizar. Acho que eu vou ter em algum momento colocar um zoom aqui. Deixa eu atualizar. Porque eu já tenho com os sprites ali selecionados, né? Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar aqui. Vou fazer no mapper daqui. Eu acho que eu tinha que pegar essas daqui também, viu? Porque agora que eu vi aqui que é uma cena isso daqui, né? Então ele tá... Vai ficar meio estranho, mas que eu fiz de trás pra frente, né? Colocar um zoom aqui ia ser bem útil. Beleza, tenho todas as posições, vou copiar. Aí posso vir aqui lá no nosso cara, né? Trocar os sprites aqui. E aí quando eu executar aqui, ó. Nossa, ficou muito mal recortado isso, né? Aí. Acho que eram cenas separadas mesmo, que ela tava como se fosse dar um empurrão, tá vendo? Assim o recorte vai sair melhor, ó. Eu poderia ele ficar mais preciso ali do que ficou. Mas dá pra ter uma ideia, né, de como ficaria. Vamos fazer com outra imagem? Vamos fazer aqui com... Deixa eu ver os sprites que eu tenho aqui. Vou fazer com esse aqui, ó. Vou trocar aqui. Qual que é o nome da imagem aqui? A JPEG. Isso aqui é o nome do nosso cara dragão. Claro que isso aqui não é... A gente não vai usar isso aqui no jogo de verdade, né? Esse gerador aqui de testador. Esse teste eu fiz aqui só para a gente poder verificar se funcionava, né? Que aí no jogo a gente vai deixar um array de imagens, né? Bem mais interessante e usável, né? Para nossa engine que a gente está montando lá. Veja por que ele ficou assim tão grande. Dragon.png. Aqui ficou bem grande. Eu não sei porque ele não deixou a imagem exatamente como... Aqui, acho que eu chego a diminuir aqui, né? Vou diminuir um pouquinho essa imagem aqui. Pronto. Olha lá, tá vendo? A gente tem um sprite aqui meio que funcional. Ele tá andando de costa aqui, ele funciona. Claro que tá muito grande, né? Eu posso controlar a velocidade aqui. Isso aqui, quanto mais devagar, mais óbvio fica, né? O efeito. Quando você aplica a velocidade, é que você começa a ver, né, o movimento acontecendo. Então você vê, bem funciona, é funcional o nosso gerador de sprites. Então a gente tem mais um problema resolvido. A única coisa que a gente vai ter que ver é a questão do zoom ali, né, que eu vou dar uma olhada, e uma forma de editar esses assets do jogo original para que fique mais interessante. E outra coisa que eu estava olhando aqui, ó, eu peguei algumas imagens dos cenários soltos do Final Fantasy, que são sprites do próprio jogo, tá? E olha só que interessante esses sprites, ó. Como faz sentido para o que a gente estava querendo montar do nosso cenário, né? A lógica que a gente usou, das posições e tudo mais, ó. Como você pega esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Dá pra ver bem claramente aqui as divisões, tá vendo? Das áreas, tá vendo? Das alturas. Tá vendo? Esse aqui, bem óbvio, né? A posição até.
Vamos pegar outra aqui, ó. Tinha pegado mais um. Não foi só um que eu peguei. Ó. Essa aqui também. Aqui tem até com a aplicação dos personagens, né, dentro aqui do cenário. Ó, mas dá pra ver bem óbvio as posições, tá vendo? Tem aqui uma coisa que a gente não fez inteiro, nossa, essa inclinação. Mas provavelmente essa inclinação ela é feita via textura, né? Não sei se o cenário literalmente está assim, mas pra gente não vai ser um problema isso. Tá vendo? E uma tela bem pequena, deve ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 ou 11 ali assets, né, de largura. Então você vê, bem próximo ali do que a gente vai poder fazer ali dentro do nosso cenário, né? Que mais? E eu salvei algumas coisas aqui de... Ah, aqui, esse aqui tinha salvado também. Ó, tá vendo? Bem interessante também. E aí eu salvei algumas coisas que a gente vai usar para fazer a HUD do jogo, né? Que por mais que a gente está fazendo a engine ainda do cenário, a HUD vai ser interessante. A HUD nada mais é do que essas posições de informações que vão estar presentes na tela, apresentando status para o usuário. Então, por exemplo, HP, nível, nome, esse tipo de coisa. No Final Fantasy a gente tem esse padrão, né, aqui ó, de como eles funcionam. Esse aqui não é do Final Fantasy, é de outro jogo, mas eu achei interessante a maneira como eles colocaram aqui essa organização. Acho que a gente vai fazer algo nesses caminhos também. Aqui da versão mobile do Final Fantasy, né? Então você vê que tem os botões aqui, ó. Menu, Help, Cancel e OK. E você tem aqui o status de um dos personagens, né? Então a gente vai tentar fazer isso daqui. Isso daqui é algo que a gente vai tentar fazer hoje já, que é a questão aqui dos níveis, né? Você pode ver que eu tenho aqui o nível do personagem, nível 27, experiência 19, a foto dele, HP, MP e CT, né? E aqui os status deles aqui. A gente vai tentar fazer isso aqui já lá no Cloud para ver como que ele vai se comportar fazendo uma coisa desse tipo, tá? Enquanto o Cloud vai fazer isso, a gente vai mostrar algumas pesquisas que eu estava fazendo sobre o jogo. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo. Vou pegar essa imagem aqui, vou colocar para cá. Eu poderia até forçar para que ele fizesse algo como se fosse em bits, né? Como se fosse um videogame, mas acho que ele vai entender. Se ele não entender, eu posso falar para ele fazer isso aqui para mim também depois. Vou enviar aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar algumas pesquisas que eu estava fazendo aqui. Eu achei um link bem interessante de um site chamado Champic, que ela fala sobre algumas coisas sobre o Final Fantasy Tactics, que ele fala aqui sobre a questão das texturas, que eles usaram uma coisa usando pedras aqui no final, cor medieval. Ela faz uma comparação aqui entre o pergaminho medieval e as cores que foram usadas no HUD do Final Fantasy. Tá vendo? Então aqui um pergaminho medieval e aqui as cores que eles foram usadas. Bem interessante. Questão de tipografia, né? Uma tipografia aqui medieval também. E aqui a tipografia que foi usada no jogo, né? Uma fonte serifa. A Garumonde especificamente, né? Que é a Garumonde original, mas aí por causa do tubo CRT, que o jogo, né, dos anos 90 acaba dando fica meio embaçado, né, a fonte, né, do que a Garumonde original, mas é bom saber que a Garumonde, que é uma fonte super acessível para a gente poder utilizar. Uma questão de cores aqui não é tão relevante para a gente. E aqui achei até um pouco de preciosismo, que ela está falando aqui que tem aqui esse detalhe dessa espada aqui, é uma abstração dessa espada aqui, uma espada medieval. Eu não tenho certeza se é exatamente isso que foi o desejo aqui, né, de ser feito. Não tenho certeza. Mas achei interessante o comentário que eles colocaram aqui, né? Todos esses links que eu estou mostrando aqui tá na descrição, tá? Aqui um link daquele site que a gente já viu algumas vezes, do Final Fantasy Tactics, né, do pessoal que faz mod para Final Fantasy. E eu mostrei isso, que eu peguei isso daqui, porque eu estava vendo uma discussão de um personagem que estava brigando
com a questão da resolução, né? E eu estava vendo aqui o cenário, repara que ele posiciona o cenário para fazer testes muito parecido com uma dama ou um xadrez, onde os personagens ocupam um determinado espaço, tá vendo? E ele estava brigando aqui porque o personagem, qual é os espaços que o personagem está ocupando, né? Porque ele está, na verdade, ocupando vários aqui, dependendo do dispositivo, ele ocupa mais ou menos espaços, quando você olha de comparação aqui com a personagem na lateral, tá vendo? E aí, então, eu achei interessante o cenário abstrato, né? Como você pode ver que é bem parecido com o que a gente estava montando, que a lógica não é tão irreal assim. Uma coisa só que eu achei interessante é que, pelo que eu entendi aqui do comentário que ele estava colocando, o posicionamento dos personagens é feito de uma maneira é, não igualitária, ou seja, um tipo de personagem vai ocupar as peças escuras e um tipo de personagem vai ocupar as peças claras. Eu não tenho certeza se isso realmente acontece no jogo, porque eu particularmente não lembro disso, porque o personagem pode ir literalmente para qualquer espaço, se for dentro da região de movimentação dele. Não há esse comportamento de regiões específicas, né? Que teoricamente esse personagem nunca poderia estar aqui e essa personagem nunca poderia estar aqui. Isso não acontece no jogo, mas talvez seja uma regra que ele mesmo tenha colocado, né? Mas achei bem interessante esse link. Ó, aqui ele está fazendo aqui alguns testes, tá vendo? Inclusive, esses problemas que ele estava enfrentando parece muito com problemas que a gente teve com a inteligência artificial, né? Aqui ele está falando que em alguns dispositivos a tela dá uma achatada, ficou tudo meio amassadinho, e em outros dispositivos fica ok, tá vendo? Na perspectiva correta. E é justamente o mesmo problema que a gente tinha, né? Que a gente teve esses problemas fazendo lá com a inteligência artificial, que a gente não, alguns cenários que a gente testou, ele dava essa achatada mesmo, né? Mostrando que o problema desse tipo de perspectiva não é nem da inteligência artificial e sim são características e dificuldades da perspectiva por si só. Enfim, esse site é muito interessante, tem algumas discussões bem interessantes para quem gosta desse tipo de desenvolvimento e para a gente foi bem útil. E por último, um artigo bem interessante que ele fala sobre considerações sobre a Wii e a UX, né, a interface e a experiência do usuário em jogos táticos. Eu também coloquei na descrição esse link, onde ele reclama de ações dos botões, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, que os botões não são tão claros a ação deles, né? Porque ela vai realizar um ataque, mas o ataque está bloqueado, então por que o botão não está liberado? Ele fala aqui sobre, ele usa vários itens do Final Fantasy para comentar. Ele comenta aqui uma boa interface de um jogo aqui que ele gosta bastante. Achei interessante esse tipo de analogia que ele faz analogia não, né? Esses exemplos de jogos onde eles posicionam os elementos, né? Então, achei bem interessante. Isso aqui, ó, ele colocou um diagrama, né, dos elementos. Então, você tem aqui a ordem dos turnos, objetivos, pop-ups de informações sobre o evento, atalhos, né, que você pode fazer. Aqui algumas outras informações, coisas que a gente pode trabalhar depois também. Tá vendo? Ele está dando exemplos aqui. É um artigo bem interessante que ele fala sobre coisas que ele gosta e não gosta. Não vou dizer que eu concordo plenamente com tudo que ele foi colocado aqui. Então, por exemplo, aqui nessa tela do Final Fantasy, ele reclama que não tem um botão dizendo para ele fixar o personagem nessa posição. Tem um botão no controle que você aperta, ele faz isso, mas não há um indicativo na tela sobre isso. Porém, não acho que é necessariamente um problema, né? Porque quando você entende a mecânica do jogo, você simplesmente joga o jogo, né? Você não fica. Não sei se esse botão faria tanta falta assim, mas entendo o ponto, né? Enfim, um artigo bem interessante. Tem alguns insights aí bem curiosos sobre isso, tá? Bom, vamos ver se o nosso amigo aqui do Cloud conseguiu fazer. Olha, não tá assim muito bonito, né? Eu não gostei, tá um pouquinho fora do que foi pedido para colocar, tá vendo? Os itens aqui não estão com aquele uma verticalizada, assim, um pouquinho assim. Porém, não dá pra gente querer também que ele faça tudo, né? Já deu pra gente algumas coisas que a gente vai ter que personalizar no código mesmo, até porque tem algumas texturas que a gente vai aplicar para ficar mais ok. Deixa eu fazer uma sugestão aqui para ele.
Mas é os primeiros testes que a gente faz já pensando nesse tipo de criação. O vídeo já está ficando com 55 minutos, eu já vou encerrar ele. Né? Só quis mostrar para vocês aqui os próximos passos que a gente está fazendo, né? Sobre a questão dos sprites e da HUD, que é os próximos itens que a gente vai trabalhar bastante mais. Vamos ver aqui como ele vai deixar esse cara aqui. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai ser mais específico em uma coisa mais direta, né? Sobre isso. Aqui eu mais explaneio próximos passos e estratégias do que propriamente ir de encontro, né, a todos os personagens ou a toda a HUD. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai trabalhar só na HUD, né? A gente fez os exemplos aqui usando a Manos. Deixa eu ver aqui o que ele montou. Achei que ele tinha terminado, mas ele não terminou ainda. Legal que ele está fazendo um degradê linear ali. O que ele está fazendo aqui que está demorando tanto? Ah, ele estava fazendo um SVG aqui, ó. Isso vai acabar com os tokens ali, eu acho. Vamos esperar aqui ele terminar. Fazendo algum background aqui. Ele pegou uma fonte aqui, ó, da Pixel Font. Ele criou uma fonte, na verdade, né, em vez de... Tá adicionando um efeito glow usando JavaScript. Ó, ele terminou. Ficou meio estranho, né? Não mudou muita coisa. Tem uma textura aqui na parte de trás, né? Onde colocou aqui. Mas não vi muita diferença ou vantagem em relação a outra. O Glow Effect ele tá em volta aqui, ó, da caixa, tá vendo? Eu passo o mouse, ainda pra ver um... Eu não gostei não. Né? Ele teve mais boa intenção do que resultados. Bom, mas é isso. O vídeo vai bater 1 hora. Na semana que vem a gente vai ser mais específico a respeito da HUD, para a gente terminar essa sessão logo.